Eu acho que a minha história é um pouco parecida com a de muitas meninas. A gente começa a jogar videogame porque um irmão tem um videogame, ou porque um pai tem um videogame, ou porque um primo tem, mas nunca porque a gente quer. É difícil pais comprarem videogames para suas filhas. Então o jogo, para mim, ele é um produto de entretenimento, mas que traz uma série de outros elementos dentro desse entretenimento que não só entretém, mas muitas vezes também ensina sobre determinados assuntos. Além de eu me divertir bastante, na maioria das vezes, né, nem sempre, eu gosto, tipo, porque é um desafio, entendeu? Tipo, tu tem que melhorar sempre e ficar melhor, e eu acho isso muito divertido. Para mim, o jogo ele teve um papel importante porque era uma coisa que me conectava muito com tecnologia, que eu gostava muito, mas também era uma experiência completamente nova. Mas isso é uma geração diferente de videogame do que a geração que tem hoje, né? Eu acho que isso mudou um pouco, então assim, hoje o jogo está muito mais social, o jogo engaja mais as pessoas, o jogo transforma, cria grupos, né? Então antes era uma experiência, podia-se dizer até mesmo que era um pouco solitária, porque tu não tinha toda essa parte do online que a gente tem hoje, né? Então, o meu namorado, ele é universitário, ele faz faculdade de jogos digitais, então basicamente os jogos fazem parte da nossa vida desde que eu conheço ele. Quando conheci ele ainda estava no ensino médio, então eu sempre joguei, porque eu sempre tive videogame desde pequena, principalmente por causa dos meus irmãos, mas eu comecei a jogar mesmo com mais frequência por causa dele. Então o meu relacionamento, o meu namoro, ele tem uma base muito forte nos jogos, porque é algo que nós dois temos muito em comum. Então, por ele ter essa parte um pouco mais de jogos online e cada vez jogos mais novos e mais atuais, e eu ser um pouco mais jogos antigos, a gente se conversa bastante. Talvez ele tenha aprendido a gostar um pouco mais de jogos antigos e eu tenha aprendido muito também com jogos antigos com ele. A gente se conheceu num jogo online, quando eu mandei uma solicitação pra ele, e ele veio perguntar quem eu era. Eu perguntei quem ela era, aí a gente começou a conversar e jogar junto. Aí logo depois a gente foi conversando também na rede social a qual a gente já tinha se adicionado e foi desenrolando assim. Eu jogo há muito tempo, né? Eu conheci o Atari com 6, 7 anos, dali pra frente eu não larguei mais, né? Eu tive todas as gerações de videogame dali pra frente. Então assim, para mim o jogo ele sempre foi um catalisador de vários sentimentos, de várias coisas. Nunca deixei de fazer outras coisas por causa do videogame. Sempre me envolvi com esportes também, né? E sempre gostei muito disso. Mas o jogo ele sempre teve um papel muito, muito importante assim na minha vida, porque é uma mídia que eu sempre gostei muito das coisas da interatividade, da interface, essa coisa do olhar para o futuro. Acho que durante uma grande parte da história do videogame, o videogame era aquela coisa assim, uma coisa de computador, uma coisa muito futurista, isso e tal, e eu sempre gostei muito disso. Os jogos sempre fizeram parte da minha vida, desde pequena. Então, eu espero que eu não deixe de sentir vontade de jogar. Tem uma teoria de que quando os adultos vão crescendo, cada vez mais eles perdem o tempo e a vontade, né, de jogar. Eu aprendi isso também muito com o Lucas, de que você pode ser adulto e ainda assim jogar, não é algo infantil, porque a gente pretende abrir um estúdio para criação de jogos. Eu faço faculdade de arquitetura. Há uns anos atrás a gente participou de uma palestra do OPA, da Univale, de jogos digitais não, design de jogos. E eu lembro que nessa palestra foi convidada uma arquiteta, e é a minha formação. Ela falou que ela, apesar de ter se formado em arquitetura, ela abriu esse estúdio com o marido dela, e a partir daí eles fizeram o estúdio deles com ela ajudando na ambientação dos jogos. Então,
caminha um pouco junto. Acho que a arquitetura, a vontade de fazer arquitetura minha só aumentou quando eu imaginei que eu pudesse juntar esse meu lado dos jogos e um pouco da nossa vontade de criar esse estúdio com a minha formação. O mercado de jogos hoje ele é uma coisa muito interessante. Eu acho que tem 2 fatores que vale mencionar. Assim. O primeiro deles é que hoje é o mercado de entretenimento mais rentável do mundo, né? Isso por si só já é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado, porque é um fenômeno absolutamente recente, né? E que abre muitas portas. Uma outra coisa que é legal a gente olhar é que a gente só está vendo a ponta do iceberg, a gente está arranhando a superfície. E a gente está falando de um mercado que é enorme, que tem um potencial enorme e que ainda é um mercado de nicho. Então isso vai explodir muito ainda, a gente está vendo o começo de todo o processo. Então é um mercado que hoje ele não tem ainda, provavelmente 70% das vagas de emprego que vai abrir nos próximos 10 anos, que a gente não tem a menor ideia de quais vagas serão. A gente tem tecnologias emergentes que o mundo dos jogos abraça com muita força, que é a realidade virtual, é a realidade aumentada, é essa mistura de board game com o jogo digital, né? O jogo analógico, o jogo de tabuleiro com o jogo digital. Então tem tanta coisa ainda por vir e para acontecer que não tem como a gente mensurar o quanto que esse universo ainda vai crescer. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, porque a gente passa bastante tempo jogando juntos, é uma forma de entretenimento nossa, mas a gente também briga bastante por causa disso. Sim, e a gente também é uma forma de manter contato, entendeu? Por exemplo, a gente não tem algum assunto pra conversar em específico, a gente fica jogando. Então é uma forma da gente se manter junto, mas sem precisar de um assunto. Eu acho que, na verdade, qualquer jogo que você goste com o intuito de, a partir do momento que você entra pra jogar e se divertir, qualquer jogo é válido. Se você entra com a cabeça cansada e precisando esparecer, o jogo é uma ótima saída pra isso, mas você precisa estar aberto a realmente esparecer. Se você entra com o intuito de rage, qualquer coisa do tipo, sempre dá algum problema. O que eu gosto de jogar mais, que mais me acalma, digamos assim, são os jogos antigos do Super Nintendo, Super Mario World e Bomberman, assim. Assim, como eu te falei, né, o universo de jogos ele é muito grande, podia ficar aqui 12 horas falando, né, mas eu acho que tem algumas coisas que são legais de citar, essa coisa do esporte, né, eu acho que a gente está profissionalizando o jogo e isso é muito legal, é muito importante até para também ser visto com mais seriedade. Eu acho que quando a sociedade ela vê que tu tem um produto que realmente pode engajar as pessoas, pode fazer com que elas tenham, como é que eu poderia dizer, uma disciplina para estar jogando e que isso tem uma razão de ser, que envolve estratégia, que envolve um pensamento analítico, que pode tornar ela melhor mentalmente e tal. Acho que isso é uma coisa bem interessante, vai dar um gás também para essa coisa dos jogos, né? Essa profissionalização. Acho que vale citar também a organização da sociedade no sentido de criar jogos melhores, né? Então essa questão também dos selos que qualificam o jogo para determinadas faixas etárias estão sendo levados mais a sério, as pessoas estão olhando com um carinho maior para isso, né? Então, realmente produzir jogos e conteúdos para as diversas faixas de idade e aplicar isso e utilizar isso com critério, eu acho que é uma coisa que é bem interessante também. Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso. É um mercado que quem está dentro adora, né? Quem está fora hoje gosta, quer entrar, então é muito promissor, assim. A gente está indo para um período da história aí dos jogos que é muito legal. Oh, like shut up. Times. Shut up, you're a girl. Shut up. Women can't speak. What is
rights don't exist. Yeah. You're exaggerating. Just like a woman. Eu acho que a minha história é um pouco parecida com a de muitas meninas. A gente começa a jogar videogame porque um irmão tem um videogame, ou porque um pai tem um videogame, ou porque um primo tem, mas nunca é porque a gente quer. É difícil pais comprarem videogames para suas filhas. É difícil pais incentivarem as suas filhas a jogar videogame, assim como qualquer outra atitude de futebol ou algo que possa ser taxado como masculino. Então, talvez hoje minha formação é arquitetura, mas se eu tivesse tido um pouco de incentivo quando eu era mais nova, ou que eu tivesse tido o mesmo incentivo que os meus irmãos tiveram para jogar, talvez a minha história fosse outra. Essa relação que eu tenho com jogos é uma coisa muito forte, realmente. É o que eu faço no meu tempo livre. Quando eu não tô fazendo trabalho da faculdade, eu tô jogando. Até mais do que uma relação com filmes ou séries. Então, se é algo que eu tenho tanto apreço, tanto amor, que tá envolvido na minha vida, tanto pessoal quanto amorosa, digamos assim, talvez fosse algo que estivesse fazendo muito mais parte da minha vida profissional, se eu tivesse sido incentivada. Então a ideia é, talvez, que as pessoas precisem valorizar um pouco mais as mulheres dentro do mundo dos jogos, mais times oficiais, mais jogos que não sejam taxados com a faixa girls, meninas, jogo para meninas. Não existe isso. A ideia é que tudo seja relativado para tanto meninos quanto meninas e que a gente consiga fazer parte desse mundo, ter a chance de mostrar que a gente é tão bom quanto.